Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje venho falar-te de responsabilidade. Hoje vamos ter um compromisso de responsabilidade. O meu nome é Mário Portela e tu estás a ouvir o teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Spiritus aeterne transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, espelho do tempo. Infinitas. Sabes qual é a estatística mais assustadora que eu encontrei esta semana? É que 78% das pessoas culpam fatores externos pelos seus próprios fracassos. Por outro lado, apenas 37% atribui o seu sucesso a fatores internos. Pensaste bem no que eu acabei de dizer? O que é que esta estatística quer dizer? É que a maioria de nós está programada para reclamar do azar quando falha, mas para agradecer à sorte quando vence. É conveniente, não é? Mas mais do que conveniente para mim, é triste. Como sabes, sou Mário Portela e tu estás a ouvir o episódio 138 do Quem Cala Consente. Aqui neste podcast, onde o silêncio nunca vai ser uma opção. E a verdade, por mais incómoda que possa ser, vai ser sempre o caminho. Eu tomo responsabilidade por aquilo que te trago aqui. Imagina o seguinte: tens um jardim. Podes passar o dia a queixar-te do clima, a lamentar a falta de chuva, a maldizer o solo. Ou então podes simplesmente pegar num regador e tratar daquilo que é teu. A vida funciona exatamente assim. E deixa-me ser profundamente claro. Não estou aqui a falar de culpa. Estou a falar-te de responsabilidade. Algo que não se tem, algo que se assume. Já reparaste como as religiões são peritas em oferecer absolvição? Confessas os teus pecados e serás perdoado. Maravilha, não é? É uma espécie de reset instantâneo fornecido por alguém magnânimo que, se nós olharmos bem, cometeu mais erros do que nós. Mas a vida real não funciona assim. Aqui a escolha que tu fazes é importante. Cada escolha deixa uma marca. Cada escolha tem uma consequência. Cada decisão, cada passo que dás, tem essas consequências. E nenhum ritual mágico vai apagar o rastro que tu deixas na tua vida. Decidi que hoje íamos falar sobre o compromisso da responsabilidade. Uma espécie de pacto que tu fazes contigo mesmo quando decides ser o autor da tua história e não apenas um personagem secundário à mercê do destino. Queres saber porque é que algumas pessoas parecem avançar na vida enquanto outras ficam eternamente presas no mesmo lugar? A resposta está no compromisso com a responsabilidade. Não é por acaso que as pessoas mais bem-sucedidas, pelo menos que eu conheça, são também as que menos se queixam. Coincidência? Eu duvido. Se estás à espera que te diga que é fácil, que há um truque qualquer para assumir responsabilidade sem sentir o peso que isso implica, se estás à espera que eu te diga que há um botão onde podes carregar e assim atinges através da responsabilidade o teu sucesso, então estás no podcast errado. Aqui não te vou vender ilusões, não te vou embrulhar a verdade num papel de presente. É que assumir responsabilidade dói. Dói olhar para as próprias falhas sem desculpas. Dói perceber que aquela relação fracassada também tem a tua impressão digital. Dói admitir que o teu corpo, a tua conta bancária, a tua carreira, tudo isso reflete, em grande parte, as tuas escolhas. Mas sabes o que é que dói ainda mais? Viver uma vida de desculpas. Envelhecer e perceber que passaste décadas a apontar o dedo para tudo e para todos, exceto para a única pessoa que poderia realmente mudar a tua história. E essa pessoa és tu, claro. A culpa é sistema.
A culpa foi do outro. A culpa é do vizinho. A culpa é do azar. Não. Hoje vamos desmontar esta tendência humana de fugir da responsabilidade. Vamos explorar como criar aquilo que os ingleses dizem accountability. Uma palavra que traduzida em português poderia ser responsabilidade pessoal. Quero falar disso contigo sem filtros, sem paninhos quentes, como é panágio aqui no Quem Cala Consente. E já sabes como o Quem Cala Consente funciona. Primeiro chamo-te à responsabilidade, depois ofereço-te consciência das coisas e dou-te algumas técnicas e metodologias para que tu tentes, por ti mesmo, traçar o teu caminho. Ao Quem Cala Consente tu não chegas para ser acarinhado, se não estavas a ouvir outro tipo de podcast. Se já te sentes desconfortável, ótimo, o desconforto é o preço da transformação. E se continuares a ouvir é porque há uma parte de ti que está pronta para este compromisso de responsabilidade. A parte de ti que suspeita que a verdadeira liberdade está do outro lado da responsabilidade total, o tal accountability. Então, preparado para deixares de ser espectador da tua própria vida? Preparado para enfrentar um espelho da verdade onde não há por onde fugir, onde não há por que te mentir? Responsabilidade, yeah. Cada dia vejo o peso do medo, pessoas a fugir do que têm que assumir. Passa o tempo sem aceitar que tudo tem um preço a pagar. Espelho da verdade, não há onde fugir. Responsabilidade, yeah. Não há por que mentir. Desenvolvimento deste compromisso. Vamos aprofundar esta questão da responsabilidade versus culpa que eu falei anteriormente. Porque é aqui que a maioria das pessoas se perde. A culpa é aquela sensação pesada que te mantém preso ao passado, que te faz sentir diminuído, que te sussurra ao ouvido: Falhaste. És um desastre. A responsabilidade, por outro lado, é aquela voz clara que te diz: isto aconteceu, o que é que vais fazer agora? Na verdade, deixar de viver na culpa e passar a viver na responsabilidade é perceber que a vida não é o que te acontece. A vida é o que é que tu fazes com o que te aconteceu. Na psicologia, falamos de um conceito chamado o locus de controlo. Não é uma magia obscura nem um termo inventado para eu te impressionar. É simplesmente a forma como percebes o controlo sobre a tua vida. Tens um locus de controlo externo quando tu acreditas que forças exteriores determinam o teu destino. Coisas como o governo, a economia, o teu chefe, a tua infância, o tempo, os astros. Escolhes uma desculpa preferida, o teu locus de controlo externo. Se por outro lado tens um locus de controlo interno, então tu reconheces que, independentemente das circunstâncias, as tuas respostas, as tuas decisões são tuas, únicas e feitas por ti. E sabes o que é fascinante? O nosso cérebro reage de forma completamente diferente a estas duas perspectivas. Quando assumimos responsabilidade, o córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro associada ao pensamento racional e à tomada de decisões, acende-se, parece uma árvore de Natal. Se por outro lado nos entregamos à vitimização, ao locus de controlo externo, é a amígdala que entra na festa e vai ativar o seu sistema de luta ou fuga, enchendo-nos de cortisol, adrenalina, um estado perfeito para tu reagires, péssimo para tu cresceres ou criares. Já te perguntaste porquê que algumas pessoas parecem estar sempre em modo de sobrevivência? É que é um ciclo vicioso. Algo acontece, culpam o mundo, o corpo inunda-se de hormonas de stress, tomam decisões reativas e o ciclo recomeça novamente. É como tentares conduzir um carro com o pé sempre no travão e depois queixaste que ele não anda. A verdade inconveniente é que, infelizmente, por esse mundo fora, atividades, crenças, religiões, culturas, por mais bem intencionadas que sejam,
alimentam este ciclo. Oferecem-te absolvição sem transformação real. Pecas, confessas, repetes. Conveniente, não? Mas a vida opera sob leis completamente diferentes. Cada ação gera uma reação. Cada escolha cria um resultado. Não há a borracha mágica para apagar as consequências daquilo que fazes. Pensa num exemplo clássico da saúde. Podes passar anos a abusar do teu corpo, a comer mal, a não dormir, a evitar fazer exercício e depois ficares indignado quando o médico te diz que estás com uma doença. Mas doutor, a minha família tem histórico de colesterol alto. Sim, a família pode ter um histórico de colesterol alto, mas isso não faz de ti imediatamente uma vítima do colesterol alto. Sim, tu tens histórico de devorar bolos ao pequeno almoço. E se calhar isso vem de família, certo? Mas vês a diferença? A decisão foi tua. O mesmo acontece nas relações. Falamos recentemente sobre amor, sobre reparentalização, exatamente para evitar que caiamos no erro da culpa e perceber onde está a responsabilidade pessoal. Quantas vezes ouviste alguém dizer Tive azar no amor. e diste isto depois do 4º relacionamento fracassado com o mesmo tipo de pessoa? Como se o universo estivesse a conspirar para lhes enviar repetidamente o mesmo parceiro tóxico. Não será mais provável que haja um padrão nas nossas escolhas? Aliás, como vimos em episódios anteriores. Não será mais provável que talvez, só talvez, tenham alguma responsabilidade nesta equação? A neurociência mostra-nos algo fascinante. Quando assumimos responsabilidade, literalmente reconfiguramos o nosso cérebro, criamos novas ligações neurais, fortalecemos o tal córtex pré-frontal. E aqui, tornamo-nos mais resilientes ao stress. É como se o cérebro dissesse, finalmente, alguém chegou para comandar isto. Mas há um obstáculo enorme, o ego. O nosso ego detesta admitir falhas. Prefere construir narrativas elaboradas onde somos sempre os heróis incompreendidos, onde somos as vítimas inocentes. Nas nossas narrativas mentais, raramente somos co-criadores dos nossos problemas. E aqui está a parte que vai doer. A tua vida atual é o resultado acumulado das tuas escolhas. Sim, acontecem coisas fora do teu controlo. Sim, há injustiças no mundo. E sim, alguns nascem com mais privilégio, com mais acessos do que outros. Mas dentro destes parâmetros, destas condicionantes, as tuas decisões diárias moldam imediatamente quem tu és hoje. Não estou a dizer isto para tu te ficares a sentir mal. Estou a dizer isto para que tu te libertes, porque no momento em que tu aceitares a verdade, ganhas um superpoder, a capacidade de mudar o teu futuro. Quando tu abandonas a mentalidade de vítima, quando tu deixas de desperdiçar energia a culpar os outros, o sistema, os vizinhos, e canalizas essa mesma energia para criar soluções, é matematicamente impossível ser vítima e criador ao mesmo tempo. E aqui, tu tens de escolher, porque só tu tens o poder de escolha. Na psicoterapia moderna, especialmente nas abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, a maioria das coisas baseiam-se neste princípio. Não se trata de negar que coisas más te acontecem, mas de reconhecer que a nossa interpretação, que a nossa resposta a estes eventos determina o impacto que estes eventos vão ter na nossa vida. A vida é 90% o que nós decidimos e apenas 10% o que nos aconteceu. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu algo extremamente profundo. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Neste espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Se alguém que viveu este inferno na Terra pôde chegar a esta conclusão, que desculpa tens tu para não fazer o mesmo? A programação neurolinguística ensina-nos que a linguagem que usamos molda a nossa realidade. E já te falei mais do que uma vez aqui no Quem Cala Consente sobre as possibilidades da PNL. Repara como as pessoas que fogem da responsabilidade dizem constantemente: Eu tive de fazer isto. Eu não tinha escolha. Só tinha esta opção. Fizeram-me sentir assim.
como se fossem marionetas nas mãos do destino, como se não tivessem livre-arbítrio, como se não tivessem controle sobre a sua própria vida. Compara com a linguagem de quem assume responsabilidade. Eu escolhi fazer isto. Eu decidi. Eu permiti que isto me afete. É uma mudança subtil. É uma mudança, para alguns, quase impossível, porque é uma mudança revolucionária. Passar de objeto a sujeito na sua própria vida. E sabes o que é verdadeiramente libertador? Perceber que assumir responsabilidade não significa carregar o peso do mundo. Significa, pelo contrário, deixar de carregar aquilo que não é teu. Quando tu assumes responsabilidade pela tua vida, também reconheces o que está fora do teu controlo. Porque tu só controlas aquilo que tu controlas e deixas de lutar contra a realidade, começando a trabalhar com essa realidade na tua vida. A culpa pode obrigar-te a perguntar como pude eu fazer isto? Já a responsabilidade auxilia-te a perceber que a pergunta certa é: o que posso aprender com isto? A culpa pode olhar para trás, a responsabilidade olha para a frente. Quando falas com pessoas verdadeiramente realizadas, não estou a falar de ricos e famosos, mas de pessoas em paz consigo mesmas. Tu vais encontrar esta característica comum. Eles assumem total responsabilidade pela sua própria vida. Não perdem tempo a culpar o governo, os pais, o patrão, a ancestralidade ou os vizinhos. Reconhecem os obstáculos. Não se escondem atrás do azar, da fortuna. Sim, eles focam-se no que podem controlar, nas ações, nos pensamentos e nas respostas. E aqui está uma ironia deliciosa. Quanto mais responsabilidade tu assumes, mais livre tu te tornas. Parece contraditório, não é? Mas isso é porque a tua mente foi treinada a pensar que responsabilidade é culpa. Percebe que és tu que fazes as decisões, porque no final do dia só há duas opções. Ou assumes o controle da tua vida, ou alguém o vai fazer por ti. E raramente irás gostar do resultado quando deixas a escolha das tuas coisas nas mãos dos outros. Porra, a sério? Tanta gente perdida a culpar os outros pela própria vida. Religião não salva, não limpa pecados. Cada um carrega os próprios fardos. La-di-da-di-da, para-pa-pa, taca-taca-tá. Responsabilidade, espelho da verdade, não onde fugir. Responsabilidade, yeah. Não há por que mentir. Praticar responsabilidade. Agora que nós percebemos a diferença entre carregar o peso da culpa e assumir o poder da responsabilidade, vamos ao que realmente importa aqui no teu Quem Cala Consente. Como transformar este conhecimento, esta consciência que te trouxe hoje, numa ação concreta. Porque sejamos honestos, de boas intenções e teorias bonitas está o inferno cheio. Eu quero partilhar contigo algumas práticas que eu tenho usado em consulta ou então que tenho utilizado nos vários livros que publiquei entretanto. Não te vou dar truques mágicos, exigem trabalho, consistência, mas são metodologias que funcionam. E funcionam porque atacam diretamente os padrões neurológicos que nos mantêm presos ao ciclo da vitimização. Comecemos pelo mais básico de todos, que pode habitualmente ser o mais poderoso: o diário de responsabilidade. Não é mais um daqueles diários de gratidão que toda a gente te recomenda. É pegar no diário de pensamentos que tanto falamos aqui neste teu podcast e utilizá-lo com mais uma nuance, de uma forma mais direta e francamente mais desconfortável. Cada noite, antes de dormires, escreve 3 situações do teu dia e para cada uma delas responda 2 perguntas. Qual foi a minha contribuição para esta situação e o que posso fazer diferente da próxima vez? Nota bem que as perguntas não são de quem foi a culpa ou porque é que isto aconteceu.
Estás a focar-te exclusivamente na tua agência, na tua capacidade, no teu compromisso de responsabilidade. No início, o teu cérebro pode resistir, vai querer voltar ao padrão habitual de encontrar culpados externos. O meu chefe é idiota. O trânsito é que estava impossível. A minha mulher não me entende. Reconheces estes pensamentos? Então agradece que eles existem e depois, gentilmente, redireciona o foco para a tua parte na equação total. Com o tempo, e estamos a falar de semanas, não dias, vais notar uma mudança que vai sendo subtil, gradual, na forma como percepcionas os teus eventos. Começarás a ver padrões nas tuas reações. Perceberás que mesmo nas situações mais desafiantes, tens sempre um grau de escolha. A segunda prática é aquela que eu chamo de reformulação da linguagem. Usarmos PNL, Programação Neurolinguística. Quando dizes tenho de, em vez de dizer eu escolho fazer, estás a programar o teu cérebro para ter uma vida cheia de obrigações em vez de escolhas. Durante esta semana, desafia-te a eliminar certas expressões do teu vocabulário. Substitui o tenho que por eu escolho. Troca o não posso por decido não fazer. Elimina fizeram-me sentir assim ou assado por permiti-me ser afetado desta maneira. Parece-te um jogo de semântica, mas é muito mais do que isso. É uma reprogramação neurológica. Quando dizes tenho que ir trabalhar amanhã, estás a posicionar-te como vítima de uma obrigação. Quando dizes eu escolho ir trabalhar amanhã porque valorizo a minha segurança financeira, estás a reconhecer a tua agência, o teu poder na decisão, porque de facto tu não tens de nada. Tu escolhes isso. Lembra-te que as palavras criam mundos. Lembra-te que as palavras destroem mundos. Por fim, vou-te dar uma terceira prática. Aquela que eu chamo de análise sem culpa. É uma técnica que pode ser poderosa para lidar com situações difíceis ou erros que cometeste. Funciona assim. Quando enfrentas um problema ou cometes um erro, tu dás-te a permissão para analisar a situação sem te castigares. Imagina que tiveste uma discussão horrível com o teu parceiro e em vez de te afundares em culpa, como sou um péssimo companheiro, ou de projetares toda a responsabilidade no outro, com ele ou ela é que começou, faz uma análise objetiva. O que é que aconteceu exatamente? Qual foi o gatilho? Como contribuí para esta situação? O que posso fazer diferente? É como seres simultaneamente um cientista e um objeto de estudo. Observas o teu comportamento com curiosidade em vez de julgamento. Esta abordagem vai permitir-te extrair lições valiosas sem o peso paralisante da culpa, assumindo o compromisso da responsabilidade. Se continuares a viver em culpa ou vitimização, tu vais andar pela vida a reagir. E quem reage é escravo das circunstâncias. Quem responde e aprende é autor da sua própria vida. E já agora, não confundas responsabilidade com controle total. Não podes controlar tudo aquilo que te acontece, mas podes sempre controlar como respondes àquilo que te acontece. A chave para a paz mental e eficácia pessoal é focares a tua energia no ciclo interior, o teu círculo de influência. Quanto mais tempo passas preocupado com o que está no teu círculo exterior, menos energia tens para o que realmente podes mudar. Estás preocupado com a economia global? Foca-te em melhorar as tuas competências e criar valor. Estás angustiado com a política? Concentra-te em ser um cidadão ativo na tua comunidade. Estás obcecado com o que os outros pensam de ti? Então dedica energia a viver de acordo com os teus valores. E lembra-te, ouvir o episódio de hoje não é para perceber se és ou não responsável por ti. Não é para perceber se tu és uma pessoa responsável. A questão é se tu escolhes reconhecer a responsabilidade e usá-la como uma força para a mudança. Porque ao contrário do que as religiões te possam dizer, não existe absolvição mágica na vida real. Há apenas consequências, aprendizagem e crescimento. E tudo isto começa com o compromisso da responsabilidade. Tudo isto começa por conseguir de facto ver o espelho da verdade. Não há por onde fugir. A responsabilidade pessoal faz-te ter presença, consciência em tudo, sem desculpas como escudo. Espelho da verdade, não há onde fugir. Responsabilidade
porque menti. Verdade dói, mas liberta. Responsabilidade pessoal presente em tudo. Pessoas próprias sem desculpas, como escudo no escudo. Sem perdão fácil, sem escapatória. Cada um escreve a própria história. Espelho da verdade, não há onde fugir. Espelho da verdade, não há onde fugir. La la la. Oh, la di da di da. É a verdade. E claro, era inevitável chegarmos ao fim de mais um episódio. Se ainda aqui estás, é porque algo em ti reconheceu a verdade do que partilhei. Talvez seja aquela voz interior que sempre soube que as desculpas são gaiolas douradas, ou então talvez seja a vontade de ser mais, a vontade de deixar de sobreviver e passar para o teu plano, para tu viveres em pleno. Quero deixar-te com um desafio concreto antes de ir embora. Durante os próximos 21 dias, o tempo mínimo para começares a formar um novo hábito, assume o compromisso da responsabilidade. Cada manhã, ao acordares, afirma em voz alta: eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas reações, pelo meu bem-estar. Não porque sou culpado, mas porque tenho poder sobre mim. Se fizeres isto consistentemente durante 21 dias, prometo-te que começarás a ver mudanças. Não necessariamente nas tuas circunstâncias externas, mas certamente na tua paisagem interna. Porque é aí que a revolução começa. Lembra-te, a responsabilidade não é algo que tu tens, é algo que tu assumes. É uma escolha diária, um compromisso momento a momento. E gostava também que tivesses alguma responsabilidade social, alguma vontade em contribuires para que esta mensagem chegue mais longe. E para isso vais ter de partilhar, vais ter de comentar, vais ter de interagir com o Quem Cala Consente, permitir que outros tenham acesso. Por isso, vai às tuas redes sociais e partilha hoje, porque esta é uma mensagem que certamente vai ajudar alguém. Aqui, no Quem Cala Consente, não estou para te dizer o que tu queres ouvir. Estou aqui para te dizer o que tu precisas de saber e estar consciente. E é por aí estares, por teres escolhido conscientemente dedicar tempo a crescer, a desafiar-te, que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Vá, se tens dúvidas, se queres partilhar a tua jornada de responsabilidade ou se simplesmente queres continuar esta conversa, sabes onde me encontrar. Envia-me uma mensagem, partilha o episódio, deixa-me um comentário, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Aqui, quem cala consente, quem cala consente, quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.